Amém. 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 Obrigado, Alcides. Agora nós cantamos, nós oramos, vamos ter um estudo que eu espero que seja para a edificação da igreja. Estamos estudando faz 3 semanas já a carta de Paulo aos Efésios, como ele disse, aos santos que vivem em Éfeso, aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso, ele escreveu esta carta para eles. Começamos a semana passada com versículo 1, versículo 2, chegamos ao versículo 3. A partir do versículo 3, na verdade, a gente podia parar e falar muitas coisas sobre versículo 3 somente, mas eu queria mostrar que em versículos 3 até 14, versículos 3 até 14 do primeiro capítulo, fala sobre o trabalho de Deus, o trabalho de Deus triuno, ok? Então, vamos ver aqui o trabalho da Trindade. Então, lembra os versículos, espero que você tenha a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 1, versículos 3 até 14, ok? E aí é o contexto teológico realmente da carta inteira, eu creio. A gente já olhou o contexto histórico um pouco em Atos 18, 19 e 20, né, quando Paulo realmente plantou esta igreja na cidade de Éfeso. E então agora a gente está olhando realmente a teologia desta carta. A palavra Trindade, como eu disse a semana passada, não é uma palavra bíblica, mas é uma tentativa do homem a explicar a Trindade, que se torna um pouco difícil, né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder, a autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, a plenitude da divindade. A divindade é uma palavra que fala sobre Deus, e nós sabemos que Cristo tem toda a plenitude da divindade, mas também o Pai tem, obviamente, e o Espírito Santo também tem. Essa é a palavra bíblica, divindade. Ok? Então, Deus fez o quê para nós? Então, em versículo 3 e 4 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também, versículo 5, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. E veja, versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Então, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nestes versículos, fala do que ele fez. E claro que é um resumo, né? É um esboço do que ele fez. Mas veja, fala aqui que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos elegeu, houve uma eleição, e ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele fez isso para nos fazer santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e realmente ele escreveu essa carta para os santos que vivem na cidade de Éfeso. Ele nos predestinou para ser filhos por adoção por Jesus Cristo. E por que ele fez isso? Por quê? Versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Então, resumindo esses versículos, primeiros versículos aqui do nosso texto, né, ele fez todo esse trabalho para louvor e glória da sua graça. 3 coisas que Jesus fez, então, que eu quero realmente destacar aqui. Ele nos abençoou, ele nos elegeu e ele nos predestinou. Primeiramente, Deus abençoou com toda sorte de bênção espiritual, ok? Deus nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais. Como eu disse, eu acho que a semana passada eu disse isso, que alguém fora de Cristo pode dizer que pode orar, isso é uma bênção, tem a Bíblia, isso é uma bênção, mas somente nós que realmente nos entregamos a Cristo, nós que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, que nós somos abençoados por Deus Pai com todas as bênçãos espirituais, ele disse aqui. Ok, como eu disse, pode argumentar que o não cristão tem acesso a algumas bênçãos espirituais, mas somente quem está em Cristo, salvo dos pecados, tem todas as bênçãos espirituais. Deus não nos prometeu bênçãos materiais. Aqui ele está prometendo tudo que nós precisamos no sentido espiritual, para nos preparar para o lar celestial. Por que andamos desanimados e tristes e às vezes até desistindo? Se nós temos todas essas bênçãos, nós devemos ser as pessoas mais contentes, mais satisfeitos, mais alegres do mundo, não é? Mas às vezes a gente anda desanimado. É porque talvez os nossos olhos estão fechados. Você lembra a história de Manuel Joaquim? Não sei se eu contei isso a semana passada, mas o Joaquim era lá no Portugal, Manuel aqui no Brasil, e Joaquim queria visitar o primo dele, e ele poupou dinheiro. Ele era muito pobre, mas ele poupou dinheiro, e ele foi lá nos cais, comprou a passagem de navio. Naquela época levava uma semana para chegar aqui no Brasil. Aí então ele comprou a passagem, mas ele aumentou o preço da passagem. Ele pensou, puxa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para comprar comida para essa viagem. Mas ele tinha um pouquinho sobrando aí, então ele comprou bolachas e queijos, partiu na viagem pelo navio. Aí no primeiro dia ele comeu o quê? Ele comeu bolachas e queijo. No segundo dia ele comeu o quê? Bolachas e queijo, que ele tinha comprado, só tinha isso, né? No terceiro dia, bolacha e queijo. No quarto dia, para mudar, ele comeu queijo e bolacha, mas na verdade acabou até o queijo e bolacha antes de chegar em Recife. Então ele chegou em Recife, estava descendo do navio, o Manuel estava lá para receber ele viu o primo dele, Joaquim, descendo aí. Ele disse, puxa vida, o que aconteceu com ele? Está tão pálido, está tão fraco. Ele foi correndo para ele e disse, oi Joaquim, o que aconteceu? O que aconteceu? Joaquim explicou que ele não tinha dinheiro para comprar comida, e as bolachas e queijo que ele tinha acabou. E o Manuel aí ficou dizendo, puxa vida, Joaquim, você não sabia? Você não sabia, primo? Quem compra a passagem tem direito a comer 3 vezes por dia no navio. Você pode entrar lá e comer, talvez até o capitão do navio chama você para sentar na mesa dele. Você não sabia? Então, gente, nós somos assim. Às vezes, Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, não é verdade? Mas às vezes a gente está comendo bolachas e queijo, quando nós temos um banquete em nossa frente. Então, nós devemos abrir os nossos olhos todos os dias, lembrar que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas outra coisa aqui, ele nos elegeu, ok? 1 Pedro diz que vocês, porém, são geração eleita. Houve uma eleição e vocês não sabiam, mas nós fomos eleitos. Em João, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo João diz, contudo, aos que o receberam, falando de Jesus Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-nos esse direito de se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, ok? Não foi um nascimento na carne, o nascimento espiritual, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, vemos que os passos necessários para ser eleito são receber Jesus, crer nele e nascer de novo. Um amigo meu disse uma vez, na verdade era um professor, ele disse que houve uma eleição quando você se tornou um cristão, e alguém que quer se tornar um cristão precisa entrar nessa eleição também.
Então, você joga o seu voto na urna, Deus joga o voto dele na urna e pronto, a eleição acabou. Porque com o voto de Deus, já acabou a eleição, você já está eleito. Então, muito bom lembrar que Deus nos elegeu. E, finalmente, Deus nos predestinou. Às vezes, somos tão contrários à ideia de João Calvino, que achamos que a predestinação não é um assunto bíblico. Mas não é a verdade. Nós acabamos de ler que Deus nos predestinou, então, obviamente, é um assunto bíblico. Mas vê esse gráfico aqui que eu criei. Verdades sobre Deus e sobre o plano de Deus, não é? Deus quer salvar todos. Ele mandou o Filho morrer na cruz para salvar todos. Ele quer salvar todos. Ele ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Um dos primeiros versículos que a gente aprende, não é? João capítulo 3, versículo 16. E Deus fez um plano para salvar o mundo. E quem por fé aceita Jesus Cristo e segue sua vontade será salvo, ok? Mas tem que entrar no plano, tem que fazer uma escolha, entende? A pessoa escolhe a salvação ou ele rejeita a salvação. Ele escolhe o plano de Deus, que Deus quer salvar ele quer salvar todos. E essa salvação vem através da fé obediente, ou fé e obediência, ok? Então, nessa escolha, ele é salvo. Mas tem uma outra escolha, infelizmente, que as pessoas fazem. Eles dizem, eu não creio em Jesus Cristo, eu não tenho fé, estou sem fé, e eu não vou obedecer, então, porque estou sem fé. Então, ele tem uma destinação. Ele foi predestinado, porque ele não tem fé, ele foi predestinado para a perdição. Não é que Deus escolheu fulano para ser perdido e Beltrano para ser salvo, não. Ele escolheu o plano de salvação. E quem entra no plano de salvação vai ser salvo. Quem não entra no plano de salvação, infelizmente vai ser perdido. E isso, então, é a predestinação como a Bíblia ensina, e não como alguns falam, que Deus escolheu alguns para ser lenha para a fogueira lá no inferno e outros para ser recebido na glória. Não é assim. Ele escolheu esses planos e você tem a escolha se você vai entrar ou não. Então, Deus Filho fez o quê? Eu queria chegar no final disso rápido, então, veja bem. Estes são os versículos, ok? Versículo 6, a última parte, fala sobre o amado, e depois ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue. Eu resumi aqui, para poupar um tempo, você leia na sua Bíblia aí, mas aqui, ele nos conseguiu redenção pelo seu sangue, ele conseguiu a remissão das ofensas, dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele fez abundar, esse é Jesus, o que o Filho fez. Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, ele fez abundar a graça para conosco, em toda a sabedoria e prudência. Ele descobriu, ok? Ele desvendou, ele revelou o mistério da sua vontade, ok? E ele une todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Vamos falar sobre isso. Nele fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E por que Jesus fez todo esse trabalho dele? Morrendo na cruz para nos salvar, né? Por que ele fez todo esse trabalho? Veja aí, versículo 12. Também para louvor da sua glória. Que coisa? Mesma coisa que falou sobre o Deus Pai. O Deus Filho fez todo o trabalho que ele fez, que é diferente do que o Deus Pai fez,
mas ele fez pela mesma razão, para louvor da sua glória. E aí, então, vamos ver aqui uma coisa sobre essa dispensação, né? Uma dispensação é simplesmente um período de tempo durante o qual Deus lida com a humanidade de uma certa maneira. Então, no Antigo Testamento tinha dispensações, dispensação pode dizer, de Adão e Eva, depois de Noé, depois de Abraão, e finalmente aquele que a gente chama a aliança mosaica, não é, que ele recebeu na montanha e deu, então, para a nação de Israel, ok? As duas dispensações dominantes nas Escrituras são a dispensação da lei, ou a aliança mosaica, como eu acabei de falar, e a dispensação da graça, ou a aliança cristã, como alguns chamam a era da igreja. A época ou era da igreja na qual nós estamos vivendo agora. Como Lucas disse em Lucas capítulo 16, e versículo 16, na verdade, é Jesus falando aqui, a lei e os profetas profetizaram até João. Desde esse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Ok? Então, veja, é como uma linha de tempo, de criação até hoje, até o presente. Dispensações, então, do Antigo Testamento, ok? Velho Testamento, eu coloquei aqui VT, e aí, então, o que aconteceu? Pode mandar a fatura, Dispensação da graça, ok? E aí, quando é que mudou? Quando ele fala, esse versículo sempre dá um problema de entendimento, eu creio. Versículo 10. Diz que fazer convergir nele. Mas as dispensações. Então, eu acho que é isso que estamos vendo aqui, não é? Que tudo, não é? Antes da cruz, todo mundo estava olhando para o futuro e quando Jesus ia chegar. E desde a cruz, todo mundo está olhando atrás, ok? Então, Mateus 28, 18 a 20, então Jesus aproximando-se deles disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, né? Todas as nações, vai pregar o evangelho a todas as nações. Então, veja, ele tem toda a autoridade, tudo está nele agora. Ele revelou o mistério e, na verdade, vamos ver em capítulo 3 desta carta, que o mistério é que os gentios são o quê? São co-herdeiros. São co-herdeiros com os judeus, ok? Lá embaixo pode ver, versículo 6. Co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Não há uma separação mais entre judeus e gentios. Na verdade, o tema principal dessa carta é a unidade que deve existir na igreja. Então, judeus e gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Ok? Não há promessas diferentes. As promessas são as mesmas em Cristo Jesus. Então, eu creio que é isso que o versículo 10 está nos dizendo, que é parte do trabalho de Jesus Cristo. E, finalmente, então, para falar de Deus triuno, né? Chegamos a Deus, o Espírito Santo. E veja, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, mais uma vez, resumindo aqui, e um pouco mais, é só 2 versículos para resumir, mas quando fomos salvos, o Espírito Santo da promessa nos
selou. Eu entendo isso como uma marca da nossa salvação. O Espírito Santo se torna aquele selo, como um selo que talvez você recebe num documento lá no cartório, né? E aquele selo, então, mostra que aquele documento é autêntico, é verdadeiro. Então, nós, ao nos tornarmos salvos pelo Evangelho, por Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e nos sela, ok? E também o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor é um tipo de garantia, não é? É o primeiro pagamento, não é? É o que garante que a gente vai receber toda aquela herança que Jesus Cristo está preparando para nós. E quando ele voltar, a gente vai receber todo mundo que tem o Espírito Santo, então vai receber aquela herança que Jesus está preparando para nós. E é tão interessante para mim. Eu espero que vocês também estão gostando dessa passagem, mesmo que a gente está um pouco apressado, não é sempre nesse pouco tempo de falar tantas coisas. Mas veja bem aqui o que me impressiona. Por quê? Por que o Espírito Santo está hoje fazendo esse trabalho em nós? Por que ele está nos selando? Por que ele está garantindo a nossa herança? Para louvor da sua glória. Puxa vida! Então, nós estamos vendo que nosso Deus é um só, né? Nosso Deus é unido nessa trindade, né? Nessas três manifestações. Então, a conclusão aqui é Deus Pai trabalhou e o fim do trabalho dele é o quê? Para louvor da sua glória. Que coisa boa. Deus Filho trabalhou e o fim do trabalho dele é para louvor da sua glória. E Deus, Espírito Santo, trabalhou, está trabalhando, na verdade, e para quê? Para louvor da sua glória. Tudo que Deus Pai fez, que Deus Filho fez, que Deus Espírito Santo fez, é para o nosso benefício, mas nós, então, devemos dar todo o louvor e toda a glória para Ele, tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Como para mostrar que isso é muito importante, existe um irmão em Cristo, um bom irmão, não vou nem dizer o nome dele, lá no sul do país, que eu vi que ele estava ensinando que a gente não deve cantar nenhum cântico louvando o Espírito Santo. Devemos louvar Jesus ou devemos louvar o Pai, mas não devemos louvar o Espírito Santo. Ele diz, puxa vida, ele é um irmão tão bom, por que ele está ensinando isso? Aí eu tive a ocasião de sentar com esse irmão, abri a Bíblia, sabe onde eu abri? Exatamente para Efésios capítulo 1, em versículos 3 até 14. E eu disse para ele, veja aqui, Deus, Espírito Santo, merece o mesmo louvor e glória que Jesus merece. Merece o mesmo louvor e glória que o Pai merece. Entende? Então, claro que nós podemos cantar louvores ao Espírito Santo. De igual modo, ele merece o nosso louvor. Ele merece ser glorificado por nós. Entende? Então, eu creio que ele parou de ensinar isso depois, né? Espero que sim. Porque realmente ele Espírito Santo é Deus, e Deus nós podemos dar todo o nosso louvor e toda a nossa glória, toda a nossa adoração, na verdade, né? Tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Espero que esses versículos, então, nos ajudem a entender nosso Deus um pouco melhor. Vocês sabem o que Paulo diz para os Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, ele vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem Deus e que não obedecem o Evangelho, e que eles vão ser
eternamente destruídos e banidos da face do Senhor. Não é o nosso caso. Nós conhecemos nosso Deus, estamos conhecendo Ele cada vez mais e nós também obedecemos. Vamos ter mais um cântico e depois desse cântico, então, a última oração. Amém. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. E vem, ó Santo Espírito, dos espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Pode ser, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode ser, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. 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 Vamos orar ao nosso Deus. Adelto, o irmão Luiz pediu no grupo da igreja oração pela sua família. Amém. Luiz Carlos. Bendito Deus e Pai, poderoso Senhor, damos graças ao Pai porque diariamente o Senhor abençoa a todos nós com toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor nos abençoa, ó Pai, de tal maneira que teu Santo Espírito, Santo Deus, habita em nós. E isso, ó Pai, nos dá, ó Pai, sempre entendimento para viver para o louvor da tua glória, ó Pai. Que assim sejam os atos de nossas vidas todos os dias, ó Pai, para o louvor da tua glória. E como é bom, ó Pai, também poder, na tua presença, continuar entregando súplicas, ó Pai, como o Luiz pede por sua família. Também te agradecemos, Santo Deus, pela recuperação que ele teve, que ele foi picado pelo escorpião e graças a ti está tudo bem, Santo Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez pela a oportunidade de estarmos aprendendo da tua palavra e como é bom, ó Pai, como isso nos edifica, estar estudando juntos, ó Pai. Que o Senhor esteja na vida de todos presentes, tanto aqui no Zoom como no YouTube, Santo Deus, e que a semana, as nossas vidas ainda continue para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos, uma noite muito tranquila, um bom sono, bom descanso. No feriadão, vou voltar à realidade. Paz. João Pedro aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, Regis. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Jailson, muito a todos. Ter dirigido os cânticos, um bom coral lá, viu? Amém.
Abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem na Boa paz. noite. Deus abençoe a Boa todos. noite. O último eu não conhecia, eu não conhecia, não. Esse último, Esse último eu não conhecia, não. Mas foi bom. amém. Amém. Desse louvor. O Alcides jogou dois lá dentro que eu não conheço também. Então. Tinha que seguir o exemplo dele. Amém, verdade. Deus abençoe a